Sim, mesmo que eu me aventure no labirinto de tubos e engrenagens, não temerei nenhum desalinhamento, pois minhas chaves Allen estão comigo, minha paciência e discórdia, eles me guiam. Certamente filamentos emaranhados e paredes de sensores irão me testar, mas eu emergirei vitorioso, pois na casa das impressões multicoloridas habitarei para sempre. Então, eu fiz isso. Depois de semanas, meses, eu sinceramente não sei quanto tempo, finalmente consegui fazer o ERCF52 funcionar. Não foi fácil. Realmente não foi fácil. Mas entre a perseverança obstinada, o apoio moral nas transmissões ao vivo de todos vocês e a enorme ajuda do Discord do ERCF, nós conseguimos. Então, neste vídeo, quero documentar tudo o que aprendi ao longo do caminho, o que foi necessário para realmente fazer essa coisa funcionar e as respostas para algumas de suas perguntas mais urgentes, para que você possa decidir se realmente quer encarar isso como um desafio por conta própria, e B, se você escolher encarar, você realmente saberá como superar os obstáculos que eu tive que superar. Porque, aparentemente, de acordo com pessoas entendidas no assunto, eu sem surpresa encontrei praticamente todos os obstáculos que uma pessoa poderia encontrar. Pela ciência, vamos nessa! Primeiro, vamos falar sobre todos os obstáculos técnicos que enfrentei e que, infelizmente, você provavelmente também enfrentará. Como aludi no meu vídeo anterior sobre o ERCF Link aqui, se você ainda não viu, uma das partes mais complicadas da instalação do ERCF é que você provavelmente vai querer atualizar a cabeça de impressão da sua impressora. Sim, você pode se virar sem fazer isso, mas para facilitar muito a sua vida no futuro, você vai querer instalar um ou até dois sensores de filamento no caminho do filamento da cabeça de impressão, além de adicionar um cortador de filamento diretamente na cabeça de impressão para eliminar a necessidade de ajustar perfeitamente as pontas. Isso provavelmente significará trocar a placa da cabeça de impressão existente para abrir espaço para os dois micro-interruptores adicionais na própria placa. E então, provavelmente, é uma boa ideia aproveitar esta oportunidade para atualizar para o Controller Area Network Bus. Inicialmente, planejei usar um Big Tree Tech IBB36, pois ainda não tinha recebido a placa do queimador Stealth Nighthawk da LDO Motors, mas o IBB36 é relativamente escasso em portas General Purpose Input-Output extras, então decidi usar uma placa MKS-THR36 sobressalente que eu tinha por aqui. Agora, eu não vou entrar no procedimento para flashar a placa, pois existem tutoriais por aí sobre como mudar para o barramento Controller Area Network, mas eu diria que precisei aprender um pouco mais sobre o barramento Controller Area Network como um todo, bem como as partes do Clipper que eu menos gosto e menos entendo para fazer com que tanto esta placa quanto a placa do ERCF se comunicassem com a placa principal através do Controller Area Network. Isso exigiu alterar vários arquivos de configuração para mapear os novos pinos e outros detalhes, mas seguindo as diferentes orientações disponíveis no GitHub, eu consegui. Após destruir 3 bicos revocados devido a problemas com o homing, Rest in Peace, decidi atualizar minha solução de sondagem para algo novo e empolgante. Infelizmente, ainda não estou autorizado a falar sobre esse produto, então certifique-se de estar inscrito para saber mais em algumas semanas, quando puder falar sobre isso. A próxima coisa que eu deveria ter feito foi atualizar a tela do Clipper para o fork compatível com o RCF para testar e ver se funcionaria. Isso é porque, se você estiver em uma versão antiga do Python e Raspbian como eu estava, não haverá uma maneira fácil de atualizar as bibliotecas Python que a tela do Clipper usará. Na verdade, atualizar o Python não resolverá. Resumindo, você vai precisar formatar um cartão Secure digital completamente novo. Em outras palavras, você vai precisar configurar a impressora do zero como se fosse uma nova impressora. Agora, estou realmente feliz que os membros do Discord Voron me disseram para formatar um novo cartão Secure digital, porque isso facilitou muito a transferência de macros, arquivos de configuração e até meu histórico de impressões passadas. Embora você também deva se certificar de usar uma das várias soluções de backup diferentes disponíveis, como o clipperbackup.exe, para garantir que você tenha tudo completamente respaldado. Sim, ainda vai levar um tempo para reconfigurar as coisas como você gosta, copiar os arquivos de configuração, o histórico de impressão e ajustar tudo do seu jeito. Porque, como eu disse, você está basicamente configurando uma impressora totalmente nova.
Depois que você fizer tudo isso, poderá instalar a distribuição Happy Hair do Clipper Screen, o que é importante porque vai facilitar muito quando você estiver testando e ajustando as coisas e quiser acesso a esses macros ERCF. Agora, não faça o que eu fiz e adie dizendo que vai viver sem o Clipper Screen por um tempo, porque isso também significa que você não terá um botão de parada de emergência para sua impressora, o que significa que você não pode fazer nada enquanto vê sua cabeça de ferramenta colidir com a cama e destruir seus belos bicos Revo. Pergunte-me como eu sei. Uma vez que a impressora funcione, você tenha o firmware mais recente, e Clipper Screen e todos os portos estejam corretamente mapeados para os novos pinos na nova placa de ferramentas, é hora de instalar e configurar o Happy Hair, o software que executa o RCF. Agora isso é bastante autoexplicativo, há um prompt interativo que realmente faz perguntas sobre sua configuração e então faz tudo por você. Em segundo plano, pode haver algumas coisas que ele não faz muito bem, como a ordem dos LEDs individualmente endereçáveis, mas na maior parte das vezes ele fará muitas coisas e mais tarde até possui muitas macros automatizadas para calibrar coisas como a distância entre os dois diferentes sensores de cabeça de ferramenta também. Após instalar o Happy Hair, você verá botões com todas as cabeças de ferramenta no Mainsail, que eventualmente mostrarão a cor do filamento carregado. Você poderá clicar em cada botão para carregar as cabeças de ferramenta após passar por todas as calibrações. Além disso, você precisará atualizar o seu fatiador no software. Quando você instala o Happy Hair, ele sobrescreve e adiciona um monte de macros. E agora você precisará atualizar o G-Code, que o seu fatiador adiciona ao início, fim, pausa e alteração de camada de macros, bem como um monte de outras coisas. Você também precisará adicionar extrusoras, obviamente, zerar um monte de valores e, basicamente, deixar o Happy Hair cuidar de tudo sem que o fatiador injete qualquer de seu próprio G-Code para mudanças de ferramenta. Tudo isso está realmente documentado no GitHub, então eu não farei nenhum tutorial para isso aqui. Sei que você está muito animado para realmente testar isso, mas acredite em mim e faça um favor a si mesmo, por favor. Atualize o servo que veio com o seu kit e simplesmente substitua-o por um melhor antes de começar a calibrar e ajustar. A maioria dos kits, como o Fizek que montei, inclui um servo MG90S. É uma porcaria. Não é forte o suficiente para passar pelo obstáculo nos chapéus seletor, e mesmo que consiga, vai voltar quando estiver sobrecarregado, impossibilitando de segurar o filamento para começar. Você pode perder horas ou dias tentando obter a tensão ideal na mola para fazer isso funcionar, lixando o braço, os chapéus e tudo mais, mas provavelmente não terá sorte com o MG90S. Infelizmente, o servo Savox que você precisa para melhorar toda essa experiência custa $35, o que é cerca de 20% do custo total do kit ERCF, mas vale a pena. Após instalar o Savox, problemas com pressão adequada e deslizamento de filamento geralmente desaparecem. Lembre-se de imprimir o braço e suporte corretos para o servo e atualizar a configuração no firmware ao mudar para o Savox. Se os problemas persistirem, ou você ainda tiver grandes deslizamentos, talvez seja necessário reimprimir algumas peças, como os chapéus superiores, para obter melhores folgas. Como Ivan Trail, membro da equipe ERCF, apontou ao gentilmente me consultar sobre o roteiro deste vídeo para o benefício de todos vocês. Realmente não se pode exagerar a importância da qualidade de impressão quando se fala em imprimir as peças do ERCF, especialmente para os blocos de filamento. Cada um deles precisa fechar completamente, exceto pelos ímãs que os fazem flutuar. E se houver qualquer resistência ao fechamento deles, exceto pela repulsão magnética, você vai ter problemas. Eu tinha impresso esses chapéus superiores, mas as saliências e suportes integrados não eram tão bons, resultando em um alinhamento imperfeito das engrenagens. Este não gira tão bem, mas acho que vai ficar bem. Após reimprimir todos em uma impressora com resfriamento muito melhor, a Creality K1C com seu ventilador auxiliar, os problemas desapareceram. Também quero ressaltar que parte do problema pode ter sido que imprimi todas as diferentes partes em muitas impressoras diferentes para economizar tempo, então provavelmente elas não tinham todas as mesmas dimensões e proporções e tudo mais.
Agora, neste ponto, você pode estar se perguntando, então espera, além de realmente construir e configurar todo esse aparato, eu também preciso construir e configurar um Voron inteiro. Em seguida, você provavelmente vai querer instalar e configurar o cortador de filamento na cabeça da ferramenta. Agora você precisará instalar o pino empurrador no pórtico e configurá-lo no firmware para que saiba onde deve ir para cortar o filamento. Ademais, sugiro conferir 3 vezes se a porca hexagonal e o tubo de politetrafluoretileno na cabeça da ferramenta estão chanfrados e se a porca hexagonal está colada ou bem presa no plástico. Lembre-se, a partir de agora, o ERCF e o extrusor serão responsáveis por empurrar o novo filamento e eles não saberão mexer ou girá-lo se não entrar perfeitamente na primeira vez. Isso vai te poupar muitos erros, acredite em mim. Quando você usa o cortador de filamento, elimina muitos dos problemas de ajuste do ERCF, mas ainda precisará fazer algumas configurações automáticas para descobrir a distância entre os sensores, bem como a distância que você pode retrair com segurança antes de cortar. A propósito, eu recomendo usar a versão remixada do braço da alavanca, que inclui um ímã, porque realmente ajuda a alavanca a não ficar presa. E se a alavanca ficar presa, vai impedir que o novo filamento entre. Eu também escolhi uma mola muito mais forte do que a que veio no kit. E eu até coloquei várias arruelas M2 nos buracos para aumentar ainda mais a tensão da mola. Apenas tenha em mente, cada uma dessas pequenas soluções que estou compartilhando com vocês neste vídeo é o resultado de literalmente horas e horas ou até dias de testes e descobertas de como superar problemas específicos que me deixaram preso por muito tempo. Se você gostou desse atalho que te dei, não esqueça de curtir e se inscrever. A próxima correção rápida que precisava fazer era remover os espaçadores no buffer ERCT entre cada roda. Para ser sincero, não sei por que eles estão lá. Você realmente não precisa deles, e uma vez que você os remove, as rodas do buffer giram muito mais livremente, o que torna muito mais fácil carregar e extrudir o filamento. Eu ainda preciso subir em um banquinho para carregar o filamento e estou trabalhando em uma solução melhor para alimentar o filamento diretamente do rack de reposição, para que haja ainda menos atrito, mas pelo menos agora é mais fácil carregá-lo. Agora vamos para a parte da qual não me orgulho tanto. Não importa o que eu fiz, eu estava tendo engasgos horríveis e terríveis quando o sistema tentava retrair o filamento. Eu não sei por que faz isso, e eu não tinha certeza do porquê, apesar do fato de que existem tantos parafusos de fixação segurando a D-Rod no lugar. Ele estava se movendo, e então, ou as engrenagens dentadas dentro de cada um dos seletores nos cartuchos em si, ou a grande roda de engrenagem comando numérico computadorizado estava realmente raspando contra o plástico e ficando completamente presa. Tentei realocar e realinhar as engrenagens dentadas e adicionar arruelas no final várias vezes. Mas eventualmente eu fiquei realmente cansado de ele estar constantemente falhando. Então eu lixei muito o suporte onde a roda dentada está. E então eu adicionei não apenas algumas arruelas, mas também um inserto rosqueado grosso como espaçador. E eu simplesmente encerrei o dia. Agora às vezes range, mas não trava. Ei, nós conseguimos! As partes mecânicas estão prontas e você está pronto para calibrar inúmeras coisas em um processo frustrante que parece interminável. Estou brincando, mas sério, há muitas coisas que precisam ser calibradas antes de você realmente imprimir algo. Na maioria das vezes, a wiki do Happy Hair é sua amiga e ela vai te guiar passo a passo por todas as coisas que você precisa calibrar. Siga isso de perto, por exemplo, calibre os ângulos do servo para que ele entenda o que acontece. Não quero dizer que sabe o que está acontecendo. Neste ponto, você está exausto e quase pronto para usar isso como alvo de tiro. Quero dizer qual posição está em cima, bem como o que está embaixo e qual é uma posição segura para viajar. Você também precisará calibrar as posições dos seletores e potencialmente também vai querer personalizar as posições de alguns dos individuais se, digamos, houver uma pequena lacuna entre eles. Você precisará calibrar a engrenagem principal para que ela saiba exatamente quanto girar e precisará calibrar o comprimento do Bowden para que ele saiba quanto tempo girar. Você provavelmente precisará ajustar o quanto puxar o filamento antes de cortá-lo para reduzir o desperdício. E as chances são, se os diferentes portões tiverem diferentes tolerâncias e níveis de deslizamento variados, eles terão. Você precisará calibrar individualmente cada um dos portões e a engrenagem para cada um deles, para que o ERCF saiba como compensar os diferentes níveis de deslizamento em cada um deles.
E tenho certeza de que há muitas outras coisas que esqueci de mencionar, mas acabei calibrando. É muita coisa. Siga o guia, tire dúvidas no Discord quando necessário e provavelmente você chegará lá. A propósito, este é provavelmente também um bom momento para dar outro grande agradecimento à comunidade de perguntas do ERCF no Discord, particularmente Mark Norris, Ivan Trail, ou Silverback Attack, Justin Airy e Dragon Kitty, que são todos tão prestativos e tão pacientes em responder minhas milhões de perguntas, das quais havia tantas que tenho certeza de que Mark poderá me declarar legalmente como dependente em sua declaração de impostos este ano. No final de toda essa calibração, você está pronto para tentar algumas impressões de teste, com cautela e sem criar muitas expectativas. Coisas darão errado, com sangue e desperdício de filamento. Mas, em minha experiência, fazer impressões de teste é a forma mais rápida e eficaz de identificar possíveis problemas. Você descobrirá que alguns portões estão escorregando mais do que outros, que às vezes o cortador erra o alvo, que o seu filamento tem atrito demais no rolo para realmente desenrolar. E conforme você avança, corrigirá cada um desses problemas até que as coisas comecem a funcionar lentamente. Você provavelmente também precisará ajustar retração e macros para a troca de filamento. Na verdade, eu mesmo ainda não terminei tudo isso, mas estou no ponto em que posso fazer a troca de filamento e estou pronto para começar a fazer algumas impressões multicoloridas preliminares. Então, vamos agora dar um passo atrás e responder algumas das perguntas que podem estar em todas as suas mentes. Primeiramente, quanto tempo isso levou? A construção inicial da versão de 12 portões durou 16 ou 18 horas exaustivas, sem incluir a reconstrução da cabeça da ferramenta e a conversão da impressora para a tela, que levou mais 8 horas. Depois, provavelmente me levou mais 20 a 30 horas de consertos, ajustes e calibração. Espero que com todas as dicas que dei neste vídeo, você possa cortar esse segundo número pela metade. Mas você ainda está olhando para uma semana de trabalho completa, se não mais, para fazer essa coisa funcionar bem. Isso funcionará com minha impressora? Em teoria, você pode colocar isso em qualquer clipe de acionamento direto ou impressora com porta USB ou Controller Area Network Bus disponível. O ideal seria ter a cabeça de ferramenta Stealth Burner, pois ela já possui um ecossistema completo de designs que integram cortador de filamento, sensores e outros recursos. Mas com engenhosidade e trabalho em desenho assistido por computador, você pode projetar uma solução personalizada para a sua cabeça de ferramenta ou contornar a necessidade de um sensor ou cortador ajustando as dicas, por exemplo. Você também pode simplesmente fazer um cortador de codificador, eliminando a necessidade de se preocupar com a cabeça de ferramenta na impressora. Quanto isso desperdiça? A maior questão na mente da maioria das pessoas provavelmente vai ser quanto esse sistema desperdiça ou excreta. Isso é uma daquelas coisas que está sujeita a ajustes, e você pode reduzir muito mais o desperdício do que eu tive tempo para fazer, afinando bem. Por minha parte, devo dizer que, mesmo que eu não tenha feito muitos desses ajustes finos para o desperdício, já estou impressionado com o quanto esse sistema desperdiça menos em comparação com minhas outras impressoras multicoloridas que possuo. Isso ocorre porque, como eu aludi algumas vezes, você é capaz de ajustá-lo para retrair o filamento o máximo possível, de modo a cortar apenas a ponta absoluta que já está derretida e é inútil de qualquer maneira. Agora, para dar uma ideia das proporções de que estamos falando, nas minhas impressoras Bambu Lab, geralmente defino o multiplicador de descarga no Orca Slicer para 0.7, e mesmo assim, às vezes tenho um pequeno sangramento ao alternar entre mudanças extremas de cor. Nesta configuração, estou regularmente ajustando para 0.35, que é a metade, e é simplesmente bom. Além disso, acredito que poderia ajustá-lo um pouco mais para cortar talvez mais 1 milímetro ou meio milímetro, e o desperdício seria ainda menor. Então, basicamente, enquanto em uma impressora de bambu estou usando uma torre de purga e expelindo muito mais filamento do que o próprio modelo, nisso eu realmente só preciso da torre de purga. E acho que talvez, apenas talvez, se eu tivesse muito tempo, muitas informações e muitos suportes nas impressões, você poderia até dispensar isso também. Deixe um comentário abaixo se você gostaria de ver um vídeo sobre isso no futuro, onde eu experimento reduzir o desperdício. Quão rápido é? Uma das coisas que realmente impede muitas pessoas de imprimirem várias cores, além do desperdício, é o quanto de tempo leva para trocar as ferramentas e purgar. Então, quão rápido é esse sistema? Bem, aqui novamente, a resposta decepcionante é que depende.
Isso dependerá muito do quão curto você pode fazer o tubo Bowden, mas também da velocidade que você conseguirá rodar o motor da engrenagem sem que ele superaqueça ou pule etapas. Na minha configuração, com quase zero de ajuste e rodando números muito conservadores, eu já consegui fazer trocas de 57 segundos, comparado a cerca de 2 a 2 minutos e meio no meu Bambu Lab X, um carbono ou P1S. Novamente, isso é uma redução de pelo menos 50%. Mas, surpreendentemente, fui informado pelo Ivan, um dos testadores beta da equipe ERCF, que ao atualizar o motor de passo e reduzir ao máximo a distância que ele precisa percorrer para chegar ao extremo quente, ele conseguiu reduzir as trocas de filamento para apenas 12 segundos, o que é absolutamente insano para mim e que reduzirá drasticamente o tempo para fazer impressões multicoloridas em comparação com basicamente qualquer outro sistema multicolorido no mercado hoje. Como o Ivan me disse, eles estão constantemente planejando melhorias no software e hardware para tornar as coisas mais rápidas, confiáveis e fáceis de calibrar. Portanto, novidades empolgantes estão chegando para quem deseja construir uma dessas, mas se sente um pouco intimidado pela minha construção. Fique atento a isso e se inscreva para ser notificado quando eu, possivelmente, fizer mais vídeos sobre o assunto. Como isso realmente funciona bem? Bem, ainda são os primeiros dias para mim, então eu realmente não posso comentar sobre isso pessoalmente, mas posso dizer que me disseram por outros que dedicaram as horas reais para ajustar seu sistema, que ele pode ser altamente confiável, e eu comecei a ver isso pelo menos nas primeiras fases disso. Já fiz mais de 100 trocas até agora e espero acumular muito mais entre a gravação e a publicação deste vídeo para todos vocês. Dan Drawin, criador do Blob Fear, mostrou recentemente um registro com mais de 1.200 trocas bem-sucedidas e nenhum erro, o que é realmente impressionante. Pessoalmente, ainda estou tendo bastante falhas enquanto testo e trabalho nas coisas, mas com cada falha, estou isolando e corrigindo os problemas que as causam, como o filamento ficando preso nos rolos do Happy Hack ou outras coisas assim. Em resumo, acho que você pode tornar este dispositivo muito confiável se atualizar o servo e passar muitas horas ajustando-o, mas isso não será fácil. Embora a Kinematic Digit esteja sempre trabalhando em atualizações e melhorias, eles recentemente provocaram a versão Release Candidate 2 de acionamento direto e há muito mais por vir. Como ele se compara a outros sistemas no mercado? Correndo o risco de ser repetitivo, pois sei que algumas pessoas pularam capítulos, deixe-me abordar rapidamente a comparação que muitos estão fazendo mentalmente. Como isso se compara com outros sistemas unidade de gerenciamento de memória multicoloridos disponíveis? Como mencionado, com o ajuste e calibração adequados, este sistema pode ser mais rápido e menos desperdiçador do que outros disponíveis no mercado. Também é uma fração do custo de comprar 3 unidades AMS. No entanto, também requer pelo menos 40 horas ou mais para começar a funcionar. Então, eu não acho que a comparação seja necessariamente relevante, especialmente porque nenhum desses outros sistemas lá fora foi desbloqueado para trabalhar com impressoras não compatíveis existentes, como Vorons, por exemplo, embora a Anycubic e potencialmente até Creality estejam trabalhando para fazer isso. Esses sistemas são produtos e este sistema é muito mais um projeto. Ainda assim, acho que há uma comparação que vale a pena fazer, e essa é a dos sistemas proprietários de código fechado de um lado e sistemas totalmente personalizáveis de código aberto como o ERCF do outro. Se você quiser construir uma versão do ERCF que muda para 4, 8, 12 ou até, teoricamente, 24 cores, você pode. Você pode alterar o funcionamento do corte do filamento, como extrudir bolhas em vez de uma torre de purga ou cortar o filamento no codificador em vez da cabeça da ferramenta. Se quiser ajustar as coisas para quase não desperdiçar filamento em purgas, é possível. Se você quiser colocá-lo em outra impressora, você pode. Essas são coisas que você não pode fazer nos sistemas prontos disponíveis no mercado atualmente. Vale a pena o desafio de construir um desses em vez de esperar que a Creality ou Anycubic realmente desbloqueiem seus sistemas multicoloridos? Eu não sei, mas se você é o tipo de pessoa que optou por construir um Voron em vez de comprar uma impressora de bambu pronta para uso, então provavelmente vai querer esse nível de controle e personalização. E também, além de 2 ou 3 outros sistemas de materiais múltiplos emergentes e meio não comprovados para o ecossistema Voron que estão atualmente em desenvolvimento, no momento, o ERCF é meio que o único jogo na cidade. ERCF? Troca de ferramentas? Qual é o melhor? Atualmente, o entusiasmo com os trocadores de ferramentas está crescendo, com projetos de código aberto ganhando popularidade, e até eu fui atraído para construir um dos meus próprios.
Então, eu queria comparar e contrastar rapidamente essas duas diferentes maneiras de resolver o mesmo problema, embora eu ache que eventualmente acabarei fazendo um vídeo inteiro sobre isso. Quando falamos sobre trocadores de ferramentas, a vantagem ou benefício mais empolgante, pelo menos para mim, é a capacidade de imprimir vários materiais, não apenas cores, materiais como TPU com PLA, mesmo que tenham temperaturas de impressão totalmente diferentes. Vale ressaltar que as trocas de ferramentas super rápidas e o desperdício mínimo de material também são benefícios. Mas o que a maioria das pessoas não pensa, e eu certamente não pensei até começar a planejar minha própria construção, é o quão caro um trocador de ferramentas de código aberto pode se tornar rapidamente. Claro, motores de passo e ventiladores, esses não são tão caros hoje em dia, mas uma combinação de extremidade quente e bico de alta qualidade certamente pode ser, especialmente se você quiser construir 5 ou até 7 cabeças de ferramentas. Com o ERCF, temos a capacidade de imprimir com 12 cores e construir um sistema de troca de 12 cores, tudo por um valor tão baixo quanto 160, além do custo do filamento, embora eu argumentaria que está mais próximo de 200 uma vez que você atualiza o servo que você precisará fazer. Isso é uma grande economia de custos em relação ao projeto do trocador de ferramentas, tornando o ERCF muito mais acessível, pelo menos do ponto de vista financeiro. E considerando os limites aos quais as pessoas estão empurrando o ERCF, você pode minimizar os sacrifícios em termos de tempos de troca e filamento desperdiçado. Para quem é isso, você deveria construir um? Como eu disse no meu vídeo inicial, este projeto, e novamente, é um projeto, não um produto, não é para todos. Esta construção é muito avançada e requer muita paciência e determinação para ser concluída. Após publicar o primeiro vídeo, muitas pessoas me procuraram dizendo que tinham desistido de construir ou nem começaram devido à intimidação pela calibração, mesmo após comprar e ler o guia. Para ser sincero, isso foi mais complicado do que montar um Voron, especialmente em relação ao ajuste e configuração. Dito isso, se você é o tipo de pessoa como eu que adora fazer esses tipos de construções desafiadoras e você não quer apenas construir outro Voron porque já conquistou essa colina, então sim, este provavelmente será um projeto muito divertido e um desafio bastante interessante para você. Mas eu acredito que você precisa encarar isso como um desafio. Assim, você terá uma experiência muito melhor. Se encarar isso como um projeto que só quer concluir para poder usá-lo e imprimir, ficará bastante frustrado quando as coisas não saírem conforme o planejado. Mas adoraria saber o que vocês pensam nos comentários abaixo. Leio todos e tento responder ao máximo possível. É tudo por esta semana, mas vejo vocês na próxima.